Meu Júlio Verne. Distribuição Didac. Quando eu tinha 10 anos, morava em Viña del Mar, uma cidade da costa do Chile. Eu era um garoto sonhador e não gostava da escola. Para melhorar minhas notas ruins, minha mãe contratou uma professora particular. 2 vezes por semana, eu a visitava. Seu nome era Carmen. Tenho lembranças muito vivas dela. Sua casa era misteriosa, sempre vazia. Tinha livros por toda parte. Também me lembro do som do mar entrando pela janela. Um dia ela me ensinou alguma coisa muito simples. Como viajar com o dedo. Minha mão passeava pelo mapa e viajávamos pelo mundo. Carmen era minha guia e juntos percorríamos milhares de quilômetros. Pela primeira vez em minha vida, senti que estava realmente viajando. Eram viagens imaginárias que aconteciam no mais profundo do meu coração. Carmen também revelou-me outro segredo, ao me apresentar os livros de Júlio Verne, traduzidos em espanhol e publicados no Chile. Ela despertou minha paixão pela aventura. Eram livros muito simples, impressos em papel de baixa qualidade, sem ilustrações, mas eram fascinantes. Isso foi há 50 anos. Hoje moro em Paris. Na esquina de minha rua, fiquei fascinado ao redescobrir Júlio Verne. O primeiro balão de ar quente que voou em Paris foi lançado deste local. E foi o mesmo balão que inspirou o primeiro romance de Júlio Verne, 5 Semanas em um Balão. Descobrir o mundo a partir do céu foi uma experiência maravilhosa. Nesse romance, 3 homens viajavam em um balão. Dormiam acima das nuvens e desciam de tempos em tempos para descobrir países desconhecidos. Todos os admiravam e a imprensa os transformou em heróis. Como passageiro desse balão, eu também cruzei a África e deixei minha imaginação vagar por esse continente lendário. 2 séculos depois, os aventureiros de hoje lembram as personagens do livro. Balonistas ainda sonham voar sobre a África, enquanto outras pessoas conseguem realizar esse sonho. O balão é uma varanda no céu. Não parece que você está se movendo, e sim que tudo está se movendo sob você, embaixo da varanda. Um dia, na África, totalmente por acaso, encontrei uma manada de búfalos. Eu estava bem perto do chão e a apenas alguns metros, e a manada de búfalos atacou o nosso balão. Foi absolutamente fantástico. Como um trem de carga vindo direto em nossa direção, e nós ficamos envoltos por uma nuvem de poeira. Foi incrível.
Eu estava a 5 metros do chão, então tive de tomar cuidado, porque se descêssemos um pouco o que fosse, estaríamos com certeza em apuros. Os animais tendem a se assustar com sombras grandes no solo e que se mexem. Ficam alerta e assim que a sombra os alcança, eles começam a correr. Uma vez que tenha passado, eles param. Percebem que há algo estranho acontecendo, como uma gigantesca criatura fazendo voos rasantes. Um dia, na Costa do Marfim, vimos centenas de crianças saindo da escola com o professor. Elas começaram a perseguir o balão. Elas correram até a praia, onde mulheres com bebês amarrados em chales pendurados às costas correram para a água, para o mar, para seguir o balão. Aos 12 anos, eu li tudo de Júlio Verne. Suas histórias participaram das minhas maravilhosas tardes de infância. Naquela época, 5 semanas em um balão era realmente incrível, porque ninguém havia ainda cruzado a África em um balão. Essa viagem me dava uma sensação de liberdade que eu não tinha sentido antes. Essa leitura me deu coragem de enfrentar todos os perigos e abriu as portas para os mistérios do céu, da lua e das estrelas. 5 semanas e um balão. Júlio Verne. Eu tive o prazer de ir 2 vezes ao espaço, as 2 com nossos amigos russos. A primeira foi em 1993, como parte da missão Altair, a bordo da Estação Espacial Mir. Na segunda vez que fui ao espaço, eu fazia parte da tripulação de elite de uma expedição espacial de 6 meses, 189 dias para ser exato. Quando você viaja para o espaço, pelo menos com os russos, pode levar 1,5 kg de itens pessoais. Então, não podia levar muitos livros. Decidi levar 2. Um deles foi As Mil e Uma Noites, e o outro que escolhi foi Da Terra à Lua, de Júlio Verne. Porque foi lendo Júlio Verne, na infância, por volta dos 10 anos, que eu desenvolvi essa vocação, esse desejo, a força interior de ser um explorador, um viajante. O que eu gosto das personagens de Júlio Verne é que eles perseguem seus sonhos. Eles sonham com coisas muito ousadas, mas com uma base científica real extremamente audaciosas e creem firmemente que seu projeto, seu sonho, pode ser realizado. E então, dedicam toda a sua energia àquela finalidade. Acho que sou feito do mesmo material daquelas personagens. E ao ler Júlio Verne, eu conseguia viajar na imaginação, com as personagens. Voyager par procuration au travers d'eux.
Nada havia mudado. O vasto arco da abóbada celestial reluzia com as estrelas e as constelações cintilavam com uma luz clara e pura. O bastante para levar um astrônomo a um êxtase de admiração. Abaixo, o sol brilhava como a boca de uma fornalha escaldante. Um disco ofuscante, muito definido, em contraste com o céu negro. Acima, a lua refletindo com sua superfície brilhante, os raios do sol, parecia estar imóvel ao lado do anfitrião estrelado. De todas as coisas que vi no espaço, tenho de admitir que a mais estranha e fascinante foi a escuridão do cosmos. Escuridão significa o nada, um lamento, a ausência da matéria. Na Terra, até os objetos mais negros, mesmo os lugares mais escuros, têm um brilho, uma presença material, uma superfície. Mas quando olhamos para o cosmos, vemos o céu no lado claro da Terra como um halo iluminado por trás e no outro lado vemos bilhões e bilhões de estrelas, escuridão pontilhada de luz e estrelas que funcionam como marcadores. Entre duas delas existe escuridão, nenhum reflexo, nenhuma estrela. Escuridão tão profunda que nosso olhar se perde completamente dentro dela. A sensação é de não ter onde se segurar e de ser completamente sugado para dentro desse reino. Ao sair da estação espacial, quando você está sem peso e relaxa, aí não existe maneira de retornar. Nada em que você possa se segurar. Se você flutua para longe da estação espacial, então acabou a brincadeira. Não há como voltar. E você está num vácuo completo. O vácuo é a ausência da matéria. Sendo assim, a sensação de estar no vácuo é de estar em uma não-vida. Ar é vida, então sem ar não existe vida. Resumindo, a aventura é a busca do conhecimento e a conquista de espaços. Percebi então que estava na realidade embarcando numa exploração do meu eu interior, não do centro da Terra nem da Lua, e sim numa extraordinária exploração dos meus sonhos e emoções profundas. Acho de verdade que Júlio Verne teria tido a ideia de imaginar, não de viajar ao centro da Terra. Ainda não fizemos isso, mas faremos um dia. E sim ao centro da galáxia. Acho que ele prepararia uma viagem ao centro da galáxia, porque no centro da nossa galáxia existe um buraco negro. E imagino que Júlio Verne ficaria totalmente fascinado por um buraco negro e pela ideia de que um buraco negro é uma estrela que não emite luz e que se você entrar naquela estrela, não há como voltar. Na época de Verne, havia teorias de que se podia sair de um buraco negro em outra galáxia, que os buracos negros eram um portal para viagens instantâneas pelos universos.
Acho que esta seria a probabilidade mais interessante, a mais misteriosa, a que provavelmente despertaria fortes emoções, porque esses viajantes que fossem ao centro da galáxia encontrar um buraco negro estariam se sacrificando pessoalmente. Entrar no buraco negro é como morrer. Entrer dans un trou noir, c'est comme mourir. A aventura é também uma forma de realizar seus sonhos. Acho que os dois andam juntos. As pessoas precisam sonhar. É por isso que as pessoas que embarcam em grandes aventuras são sempre muito bem-sucedidas. O que estou dizendo é que as pessoas não vão ao fundo do mar. Elas vivem essa aventura de forma imaginária, por meio de um aventureiro como o Capitão Nemo. Vivem situações dessa forma. Tenho maravilhosas lembranças de devorar Júlio Verne quando tinha 10 ou 12 anos. Já estava interessado por astronomia havia algum tempo, então me senti especialmente atraído pelo Da Terra à Lua e pelo Viagem ao Redor da Lua. Foram livros que devorei, e eu adorava a forma como ele apresentava conhecimento em seus livros. Era uma forma deliciosa de ler e aprender sobre essas coisas, sem que elas se tornassem pesadas. Habilidosamente, ele apresentava a ciência, mas de maneira leve e descontraída, bem simpática. Compétente, mais légère aussi. Agréable. Sympathique. Como todas as crianças, eu sonhava viajar pelo mundo e devorava livros de viagem. Um sonho secreto que, sem dúvida, alimentou minha paixão pela leitura. Com Júlio Verne, eu viajei pelo Pacífico, onde descobri novos mundos e onde a vida tinha realmente significado. A volta ao mundo em 80 dias me levou numa viagem frenética com Phileas Fogg, o herói dessa aventura, para descobrir 30 países, 50 idiomas e 40 zonas climáticas, sempre de forma destemida. E graças ao conhecimento de Júlio Verne e à precisão dos seus cálculos, conseguimos vencer essa incrível corrida contra o tempo. Sem perceber, eu estava na companhia de outras crianças do mundo inteiro, igualmente fascinadas pela colisão de dois mundos, o conhecimento científico da época e a visão de Verne a respeito do futuro. Júlio Verne se transformou em aviador, mergulhador e piloto. Então em geógrafo, biólogo, historiador, físico, geólogo, astrônomo. Em amante da música, da mecânica, da pirotecnia, da hidráulica e da matemática. Toda noite, com a lanterna na mão, eu entrava na pele desse viajante incansável que saía para descobrir o mundo. Isto é realmente incrível e único. O primeiro rascunho manuscrito de A Volta ao Mundo em 80 Dias. Primeiro, vocês podem ver como ele escrevia bem pequeno para economizar papel. E logo em seguida, ele criou uma forma de organizar a página. Ele escrevia do lado esquerdo da página e deixava uma margem grande do lado direito para suas revisões, discussões com Hetzel, seu editor, e correções. Hetzel fazia anotações nos manuscritos de Júlio Verne. Por exemplo, aqui Hetzel escreveu: o começo não é muito interessante, é lento. Acho que o início deveria ser um diálogo entre as pessoas do barco. Esse confronto entre escritor e editor é que deu à luz a alguns grandes trabalhos.
Júlio Verne nasceu em 1828, em Nantes, um porto com grandes barcos, grandes navios comerciais, ancorados no coração da cidade. Quando criança, Júlio Verne estava completamente imerso nesta atmosfera vibrante que constantemente o convidava a viajar. Os livros de Júlio Verne são ambientados em todas as partes do mundo. Nenhum deles realmente se passa na França. Quando você viaja por diferentes países, rapidamente descobre que os livros de Júlio Verne ainda são vendidos em livrarias e continuam a ser reeditados em praticamente todos os idiomas, pelo simples fato de que todos encontram nos livros dele pelo menos uma referência ao seu país. Há 5 gerações, Júlio Verne prende a atenção de jovens leitores e se mantém um favorito nas livrarias. 5 gerações de jovens do mundo inteiro leram Júlio Verne. Júlio Verne tinha uma visão muito simples do trabalho. Ele trabalhava em seu escritório das 5 ou 6 da manhã até o meio-dia. Então ele comia rapidamente, ia à biblioteca, tomava notas e preparava seus cartões de anotações. Ele passava de 3 a 4 horas por dia lendo 10 ou mais jornais, assim como todas as publicações científicas e geográficas em francês da biblioteca. Para aprofundar sua pesquisa para determinado livro, para uma questão de matemática, por exemplo, ele pedia apoio a um matemático ou para informações de balística, procurava especialistas em balística. Em geral, entretanto, ele baseava seu conhecimento naquilo que lia em jornais e revistas. Ele fazia isso de forma metódica, livro após livro, tópico após tópico, tema após tema, para descrever a Terra e a evolução humana com base no conhecimento científico e tecnológico da época. A série Viagens Extraordinárias é composta de 62 romances e 18 artigos, num total de 80 títulos. Esse é o conjunto dessa coleção. O Chile, meu país, é uma terra de vulcões. Júlio Verne o teria amado, já que havia tantos vulcões em suas histórias. Jornada ao Centro da Terra trata de um mergulho no sobrenatural. Junto com 3 aventureiros, eu entrei em uma cratera vulcânica e nas profundezas do planeta. Foi uma viagem surreal e sem fronteiras, algo que os paleologistas modernos ainda sonham realizar com a esperança secreta de descobrir universos inexplorados. A exploração subterrânea é um trabalho permanente e pioneiro. Uma distinção precisa ser traçada. Entretanto, entre explorar, a primeira vez que alguém desce para um mundo desconhecido, e entrar em uma caverna ou abismo que já foi explorado, o impacto psicológico é totalmente diferente. O apelo do trabalho de Júlio Verne é que ele conta a história de alguém que é o primeiro a chegar a um local. É um pioneiro, e não alguém que viaja a um local já explorado. Quando alguém já esteve naquele lugar, não é mais a mesma coisa. Primeiro, você tem de encontrar uma entrada, e uma vez que tenha feito isso, não há meios de descobrir se o local tem 12 metros, 1 quilômetro, 10 ou 100 quilômetros. É impossível saber no início. Existem cavernas que começam com pequenos buracos pelos quais você tem que se arrastar. E depois a caverna se abre, algumas vezes em enormes passagens que exigem o uso de cordas. Dá para calcular a profundidade geralmente atirando uma pedra. Por exemplo, pode ser de 50 metros ou mais, mas não se sabe. É por isso que nós levamos uma bolsa com uma corda extra. Se o lugar for ainda mais profundo, ao chegar ao final da primeira corda, você amarra uma outra. Você continua avançando através de uma abertura estreita, larga, na água, na lama, no barro, por rochas ou até mesmo numa escalada.
Em geral, somos um grupo de 2, 3, 4, todos procurando a continuação da caverna. Em Jornada ao Centro da Terra, surgem estranhos mundos e criaturas de uma outra era. Utilizando lâmpadas elétricas que ainda não existiam naquela época, os 3 exploradores vão mais e mais fundo no abismo. E essa descida vertiginosa os leva de volta à era pré-histórica. Uma descida que leva você de volta no tempo. Como as memórias da infância profundamente enterradas em nosso subconsciente, a história do mundo se encontra nas profundezas da Terra. Já explorei cavernas 3 vezes. Ao todo, já passei quase 1 ano embaixo da terra, dividido em períodos de 2 meses, 7 meses e 2 meses e meio. Acho que sou um dos homens mais experientes, se não o homem mais experiente do mundo nesse ramo. Numa caverna, a escuridão é maior que a escuridão do espaço sideral. Não existem estrelas nas cavernas. É completamente escuro e você precisa levar algo com você. Uma lanterna ou, no mínimo, uma vela ou um isqueiro. Não dá para ver nada. Não importa se você está de olhos abertos ou fechados. Não consegue enxergar nada. É uma escuridão absoluta. Quando eu estava na caverna, eu estava ou em minha cadeira ou deitado. É isso. Lá dentro, seu cérebro é tudo o que você tem. Você não tem nada, mas consegue ouvir tudo. Você consegue ouvir a você mesmo, até o seu coração batendo. Você perde a memória. Você perde a sensação de espaço e tempo. Não existe uma referência de tempo, nenhuma referência temporal. Você existe em uma bolha. É como uma bolha de escuridão, só que é uma bolha de eternidade. Você fica na eternidade. O tempo deixa de existir e perde o significado. Acho que o problema é que a memória não consegue gravar o tempo se não houver marcadores. Você perde a memória e ela se vai. Quando se passa 6 meses embaixo da terra, não se consegue deixar de pensar em Júlio Verne. É óbvio. Júlio Verne é um mito, mas não existe nenhum espeleologista que não tenha sido influenciado pelos livros de Júlio Verne. Quando Júlio Verne escreveu 20.000 Léguas Submarinas, ele criou a personagem que mais me impressionou, o Capitão Nemo. Eu me identifico com esse homem solitário, sensível e egoísta, que vivia a bordo de um submarino, o Nautilus. O Capitão Nemo trabalha embaixo d'água, dorme, come, escuta música a 200 metros abaixo da superfície. Eu sonhava com esse mundo silencioso que a humanidade jamais conheceu. O Nautilus se movia através das profundezas desse mundo aquático, produzindo uma luminescência elétrica. A natureza certamente reservou um de seus espetáculos mais grandiosos para os habitantes do mar.
De cada lado, eu tinha uma janela que se abria para as profundezas inexploradas. E a escuridão lá dentro contrastava com o brilho do lado de fora, como se esse puro cristal fosse o vidro de um imenso aquário. Nós tínhamos finalmente chegado aos limites dessa floresta, que devia ser uma das mais magníficas da paisagem submarina do Capitão Nemo. Ele a considerou propriedade dele e assumiu direitos sobre ela, semelhantes àqueles reclamados pelos primeiros humanos nos primórdios da criação. Outros seguiram os passos do Capitão Nemo, incentivados por sua paixão pelos mundos aquáticos, e construíram cidades submarinas. A casa submarina foi o período mais emocionante para mim. O propósito desse experimento era ver se os homens, e se também as mulheres, podiam viver em um ambiente pressurizado. E, mais importante, se eles podiam trabalhar nele. Nós fomos colocados na casa, pressurizados, e fomos levados a Cap Ferrat, onde começamos nossa descida para chegar até 100 metros, onde poderíamos abrir a porta que estava no fundo. A água não entrou porque a pressão dentro e fora era igual. Esta é uma fotografia que tirei, uma exposição de 12 segundos. É por isso que a água está azul, em vez de negra. Foi a única forma de capturar a imagem em azul, porque o azul é a coisa mais importante para mim. André Laban é um dos herdeiros do Capitão Nemo. Assim como Nemo, ele é um artista das profundezas. Enquanto estava em sua casa submarina, ele fez sua primeira pintura. Cada semana, descia mais e mais fundo para que pudesse pintar as paisagens que contemplávamos pelas escotilhas do Nautilus. As 20 mil léguas submarinas de Júlio Verne verdadeiramente incitaram minha imaginação, porque existe uma liberdade embaixo d'água que você não pode alcançar na terra. Você não tem de se movimentar. Você fica suspenso na água. É como se estivesse voando, mas é melhor que ser um pássaro que precisa bater as asas. Ficar flutuando na água... No mergulho, essa é a mais maravilhosa sensação. Na maior parte das vezes, mergulhamos para fazer um filme. E, nesse momento, você não está pensando em mais nada. A menos que algo inesperado apareça, como um monstro marinho, nesse momento você muda o foco da atenção e improvisa.
Para mim, a aventura é um acontecimento extraordinário e incomum. Eu aceitei o desconhecido e me lancei numa história que eu amo. Mas eu não sabia que era uma aventura. Júlio Verne sempre foi tocado pela essência da performance, da ação, do drama teatral. Aprendi tudo isso no Chile com minha professora Carmen. Em sua juventude, Júlio Verne escreveu muitas peças. Quando era vivo, A Volta ao Mundo em 80 Dias foi encenada em Paris mais de 2.000 vezes. Em seu romance As Aventuras do Capitão Hatteras, encontrei a mesma essência de performance, onde paisagens se tornam personagens. Eu conseguia sentir o inferno polar, o gelo e o frio, que são os verdadeiros protagonistas das aventuras do Capitão Hatteras. Uma coisa que Hatteras não tinha era o sistema de navegação de Argos. Código 0 significa tudo está bem. Código 238 significa aterrissagem impossível. E 170, mais condições. Outro dia em que a brancura da neve e do céu se dissolvem num universo opaco, onde apenas uma pequena bússola desesperadamente presa ao meu esqui me ajuda a continuar a ir para o sul. Quase perdi todos os meus dedos hoje. As condições foram brutais, mau tempo e uma sensação de não estar avançando, de não estar suportando o frio, exausto ao cair da noite. Então, tive que escrever com lápis a maior parte do tempo, pois uma caneta congelaria. E era muito difícil não congelar minha mão, porque, para escrever, eu tinha que tocar o papel com as mãos. Então, eu usava luvas. Mas o papel congelou esta parte da minha mão. O frio é fora do comum. Estou falando de temperaturas que caíam a menos 40, menos 50, menos 60 graus centígrados. Às vezes, com o vento, os objetos tornavam-se muito rígidos e frágeis. O frio tem um efeito que estilhaça o nosso entendimento da matéria. No início, eu contava meus passos. No primeiro dia, andei 700 metros e tinha 3.000 quilômetros para percorrer. No segundo dia, fiz 1 quilômetro. No terceiro, 1,2 quilômetros. E sofria com a altitude, com o frio e com tudo mais. Mas eu tinha um certo motor dentro de mim que não me deixava desistir de jeito nenhum. Foi nesse ponto que parti sozinha, com minhas velas e meu trenó, e fui até Domsee, a uma altitude de 3.300 metros. Então, eu desci até a costa de Dumont-d'Urville, em Terre d'Élie. Você pode se deparar com uma altitude de 4.000 metros sem se aclimatar antes e com nada além de uma brisa no ar.
Eu não conseguia usar as velas, não podia fazer nada. Era como se estivesse numa armadilha congelada, num imenso freezer, sem nada que eu pudesse fazer. Cheguei até a gritar de desespero. Quando eu percebi que era tão insignificante no meio daquilo tudo, foi terrível. O trenó pesava 150 quilos e quando estava em uma subida não podia fazê-lo deslizar na neve. Era terrível. O vento, o frio, o isolamento completo. Ai, meus dedos. Isso é o que sobrou. Meus pés não estão tão mal. A história de Ateras é muito pior. Você vê que as pessoas que sofriam de escorbuto viviam em condições muito piores. E sim, elas sempre conseguiam seguir adiante, ir além, ajudar umas às outras. O que eu quero dizer é que você percebe que, no fim, com recursos muito limitados, elas conseguem superar um sofrimento absolutamente incrível. Acho que é uma lição de otimismo perceber que temos poder sobre nosso corpo e que um ser humano é mais que apenas pele, músculo e osso. Nos momentos mais desesperadores, foi esse louvor do desconhecido que me incentivou a encontrar a força para continuar. Eu tive o incrível privilégio de descobrir uma parte do mundo ainda desconhecida na época. Creio que o sentimento mais poderoso que tive foi o sentimento quase sobrenatural de poder existir naquele mundo. De certa forma, pode-se dizer que uma viagem como essa, sozinho, é um tipo de jornada interior, porque a natureza dá a você o melhor de você mesmo e o melhor do que o cerca. Eu tinha me acostumado à ideia de que era o único ser humano vivendo naquele local. E daí, em algum momento, vi algo voando próximo à minha vela. E um pássaro pousou a 3 metros de mim. Um pequeno pássaro cinzento, uma pequena bola de penas. E o mais incrível é que eu tive a sensação de que ele, de alguma forma, também se perguntava o que eu estava fazendo ali. Olhando agora para a minha expedição, acho que vista de fora ela foi completamente louca. Tão louca quanto a aventura do Capitão Ateras. E é verdade que a forma de Verne contar a história realmente mexe comigo. Eu não sei como ele conseguiu tanta informação. E existem coisas que eu uso e que eles usavam, como a comida, os acampamentos, as roupas, a forma de lidar com a umidade, o vento e o frio.
Existem coisas que são muito reais, muito exatas. Na verdade, eu realmente acho que deveria ter lido Júlio Verne antes de ir para a Antártida. As máquinas de Júlio Verne são muito mais do que máquinas. Cada uma tem inteligência própria e pode realizar o impossível. Júlio Verne imaginou centenas delas. Cápsulas espaciais, navios voadores, máquinas que pareciam irreais no século XIX e ainda hoje mexem com a nossa imaginação. A pergunta que me faço constantemente e que continuo a me fazer é por que a imaginação é tão necessária? Por quê? É que nós sempre, pelo menos desde a época que conheço, eu não sei sobre o Big Bang nem nada disso, ou desde o início da cultura que eu conheço, as pessoas sempre tiveram necessidade de imaginar. Dizem que se uma pessoa for impedida de sonhar durante o sono, ela morre. No sonho real, quando está deitada na cama, se a acordarmos a cada vez que tiver um sonho, se a acordarmos repetidamente, após um curto período, ela acaba morrendo. O que isso me diz, evidentemente, não é só isso, é que a imaginação é uma necessidade, como o oxigênio, como a respiração. De qualquer forma, a imaginação é uma experiência especificamente humana e é algo que fazemos quando estamos acordados. Sim, imaginamos coisas durante o sono. Temos sonhos ou pesadelos. Mas também temos de sonhar quando estamos acordados. Naquela época, Júlio Verne incentivou as pessoas a sonhar e a viajar e a descobrir os livros de fantasia. Por que funcionou? Porque naquela época as pessoas precisavam de viagens extraordinárias. As pessoas liam Júlio Verne por causa da aventura, mas também para poderem ter a impressão de viajar pelo mundo inteiro. E foi isso, a meu ver, que deu às histórias de Júlio Verne a grande história, tanta fama. Mas não é só isso. Essa história tem um valor sociológico tão grande. E ele trouxe essas histórias para o público antes do cinema e da televisão. Ele inventava uma história e, de repente, as pessoas estavam envolvidas por ela, porque nunca viajavam. Então, ele contava a elas a respeito da Índia e seu povo, e sobre como viajar pela Índia. E ele contava sobre a África também. Hoje em dia, seria como se alguém nos contasse sobre pessoas vivendo na Lua ou em Marte, ou coisas desse tipo.
Eu acredito que ele tenha sido, para sua época, um grande homem popular. Eu amo esse homem que escreveu essas famosas histórias e acho que tenho muito a aprender com ele, já que também quero criar histórias famosas. Puisque je veux faire des histoires populaires. Eu me apaixonei por Júlio Verne aos 15 ou 16 anos. Mergulhei de cabeça. J'ai plongé dedans. Eu amo entrar no mundo de Júlio Verne. Nas histórias sobre máquinas e nas histórias de um mundo fantástico. No início eu era uma criança, jogando, inventando um novo brinquedo, talvez. Mas me parecia muito importante que as máquinas tivessem uma história crucial para nos contar hoje. Eu não podia mais imaginar uma performance que não incluísse uma máquina. É maravilhoso construir máquinas cujo único propósito é nos fazer sonhar. Nantes, a cidade natal de Júlio Verne, recebeu a visita de um elefante mecânico que viajava no tempo. Essa incrível máquina é um tributo do Royal Deluxe, dirigido por Jean-Luc Courcou. Em seu livro A Casa a Vapor, Júlio Verne colocou um sultão indiano e sua corte no estômago de um elefante. Suas máquinas e personagens permanecem conosco por toda a vida, assim como a alegria que resulta da leitura de suas histórias, onde o bem sempre triunfa sobre o mal. Sempre que leio ou vejo a sua obra, me transformo novamente em uma criança, deslumbrada com os milagres, uma criança que prefere a imaginação à realidade. E me lembro da Carmen e de suas palavras. Patrício, viajar é sonhar. Nenhum outro escritor francês foi tão amado, tão reconhecido, tão lido e traduzido em tantas línguas. Em cada cidade do mundo existe uma rua que leva o seu nome. E existe até uma cratera na Lua chamada Júlio Verne. Versão brasileira, Audio News.
Lindo, não é, gente? Emocionante.